Oi pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse coral de amigurumi. Eu já ensinei a fazer o peixinho, então eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações desse vídeo, se você ainda não assistiu, para ir lá assistir, assim vocês vão poder fazer o peixinho e o coral e fazer uma composição bem bonitinha. Esse coral também dá pra vocês fazerem ele maior, é fácil de fazer uma adaptação, tá? Ele é bem simples de fazer, vocês vão entender como é que faz no vídeo, e aí quem quiser pode fazer um coral maior, que também vai ficar muito legal, ou fazer vários, né, menorzinhos assim, fazer vários corais pra gente conseguir fazer uma composição bem legal com os peixinhos. Antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar usando esse fio vermelho para fazer a base do coral. Ele é 100% algodão e tem um tex de 400. Junto com esse fio, eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo anelzinho mágico, então eu faço sempre um Ezinho, assim com o fio. Já vou deixar o fio que vem do novelo tracionado aqui no meu dedo e seguro bem aqui, ó, onde um fio passa em cima do outro. Insiro a minha agulha aqui no buracão, trago o fio aqui, ó, puxando ele de frente para trás, então eu vou laçar ele de frente para trás e trazer ele aqui por dentro do buracão. Fico com uma laçadinha na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada da agulha. Então, eu já fiz o anelzinho mágico e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no buracão, laça o fio e traz aqui pra frente. Fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5, para ter um total de 6 pontos baixos na primeira carreira. Tenho os meus 6 pontos baixos, vou puxar aqui essa pontinha pra gente fechar o anel mágico. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o primeiro pontinho baixo no último da carreira. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira e nela a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, eu faço outro ponto baixo. Isso é um aumento e agora a gente vai repetir até o fim da carreira. A gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Terminei a segunda carreira, tenho 12 pontos baixos, vou soltar a minha laçada e fechar completamente o anelzinho mágico. Então, eu puxo apoiando aqui no meio até ele ficar bem fechadinho. E eu gosto de dar um nozinho aqui atrás também bem rente, para não acontecer do anel mágico abrir novamente. Vou colocar o marcador de ponto aqui no último ponto da segunda carreira. Toda vez que a gente finalizar uma carreira, a gente vai passar esse marcadorzinho pro último ponto da carreira, tá? Isso serve pra gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo ponto a gente faz um aumento. E agora a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Na quarta carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base e depois a gente vai fazer 2 pontos baixos. Vai ser essa a sequência da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Agora, a gente vai repetir a sequência de 4 pontos baixos e um aumento até faltar 2 pontos para finalizar a carreira.
e depois a gente finaliza com mais 2 pontos baixos. Assim, a gente completa essa primeira carreira que a gente só fez 2 pontos baixos em um aumento, tá bom? É porque desse jeito a gente intercala os aumentos, então o aumento dessa carreira não vai cair exatamente em cima do aumento da carreira anterior, e dessa forma a nossa peça ela vai crescendo mais redondinha. Então a gente vai quebrar a primeira sequência aqui, que é de 4 pontos baixos em um aumento. A gente faz 2 pontos baixos em um aumento aqui no começo, e depois a gente termina aqui com mais 2 pontos baixos. Então, a gente já fez, né, 2 pontos baixos no aumento, agora a gente faz 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes e depois finaliza aqui com os 2 pontos baixos que tá faltando. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar a sequência de 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz um aumento. E agora, a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. E depois, a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. A carreira de número 9, a gente vai começar fazendo 2 correntinhas. E agora a gente vai trabalhar pontos altos duplos por toda a carreira. Para fazer o ponto alto duplo, a gente laça 2 vezes o fio na nossa agulha, insere aqui na base, só que a gente vai pegar só a alcinha da frente do ponto, tá? Então, só essa alcinha aqui que aparece aqui na frente. Laço o fio novamente e puxa por dentro da alcinha. Fiquei com 4 laçadas na minha agulha. Vou laçar, tira 2, laço, tiro mais 2 e laço e tiro as 2 últimas. A gente fez o primeiro ponto alto duplo. Agora, dentro do mesmo espaço, a gente vai fazer outro ponto alto duplo. Então, eu já lacei 2 vezes o fio na minha agulha, vou inserir aqui dentro da mesma alcinha, ó, no mesmo espaço da base, trago o fio lá de trás, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço e tiro os últimos 2. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto duplo dentro do mesmo espaço. Então, eu venho aqui na base, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço e tiro mais 2. Para cada correntinha que a gente tem aqui, né, para cada ponto baixo que a gente tem aqui na base, a gente vai trabalhar 3 pontos altos duplos. Então, a gente sempre vai laçar 2 vezes o fio na agulha e aqui na base a gente sempre vai pegar só a alcinha da frente do ponto. E a gente sempre vai fazer 3 pontos altos duplos. Eu vou fazer toda a minha carreira e volto com vocês. O último ponto aqui pode deixar sem fazer, que é o ponto que tá o marcador, tá? Porque nesse ponto a gente vai fazer ponto alto e não ponto alto duplo, eu vou fazer ele junto com vocês. Fiz toda a volta, cheguei aqui no último ponto, que é o pontinho que tá o meu marcador. Eu vou tirar ele e só nesse ponto eu não vou fazer pontos altos duplos, tá? Eu vou fazer ponto alto normal. Só pra disfarçar um pouquinho esse degrauzinho que a gente tem aqui. Então, eu vou vir e vou fazer 3 pontos altos na alcinha da frente também. Tá? O ponto alto a gente só faz uma laçada aqui na agulha, ó. E já vai lá pra base. Vou cortar o fio, deixando o espacinho suficiente pra fazer o arremate e puxar a minha laçadinha aqui. Pode passar uma agulha de tapeçaria aqui nessa ponta. E aí, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo que tem as 2 correntinhas, o primeiro ponto alto, a gente vai vir no segundo ponto alto duplo, né? Então, a gente tem aqui 2 correntinhas, um ponto alto duplo, a gente vai pegar aqui, ó, nas 2 alcinhas do segundo ponto alto duplo da carreira. Passa o fio, volta pra cá, ó, pro mesmo buraquinho de onde tá saindo o nosso fio, pro miolinho do último ponto alto e joga aqui pra trás. Esse excesso aqui do fio, eu vou esconder passando por alguns pontinhos, tá? E o excesso eu corto bem rente. Essa pontinha aqui de início do Ana Mágica, a gente também pode esconder passando por alguns pontinhos aqui pelo lado de trás, tá bom? Aqui é a parte da frente, então a gente vai fazer a costura das próximas partes.
Agora, com esse fio aqui, que é um azul mais clarinho, ele é meio acinzentado, a gente vai começar a fazer os coraizinhos, tá bom? Pra gente pôr, né, em cima daquela base. Eu vou iniciar fazendo um cordão com 16 correntinhas. Pra fazer o cordão de correntinhas, a gente precisa fazer um nozinho corrediço. Então, eu também começo fazendo um Ezinho, insiro a agulha aqui no centro e puxo o fio que tá tracionado aqui por dentro do buracão. Fiz aqui o nozinho corrediço, ajusta puxando a pontinha e agora a gente vai fazer 16 correntes. Para fazer a corrente, a gente laça e traz por dentro da laçada da agulha. Fiz 16 correntinhas, agora eu vou voltar a partir da segunda fazendo 4 pontos baixos. Então, eu vou pular essa que tá saindo da minha laçada, na próxima eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer 4, tá? Um em cada corrente. Fiz aqui 4 pontos baixos, agora eu vou fazer mais 6 correntinhas. E vou voltar a partir da segunda fazendo 5 pontos baixos. Agora, a gente volta para essa correntinha aqui de início, ó. Então, eu vou pegar a alcinha aqui dela e vou fazer 3 pontos baixos. Agora, vou fazer mais 5 correntinhas. E vou voltar fazendo 5 pontos baixos. 4 pontos baixos, né? A gente pula sempre a última correntinha. Então, eu volto fazendo 4 pontos baixos. Volto aqui para a próxima correntinha livre da base. E agora, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Vou subir 6 correntes. Vou fazer 2 correntes a partir da segunda. Então, eu pulo... Venho aqui na segunda, faço 2 pontos baixos, desculpa. Vou fazer 2 pontos baixos. Mais 3 correntinhas. E mais 2 pontos baixos a partir da segunda. Voltei aqui, ó, para aquelas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui nela. Agora, eu volto aqui para as correntes iniciais e eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no fim. Fiz aqui o último ponto baixo, vou fazer uma última correntinha só pra gente cortar o fio e dar um nozinho. Puxa aqui a laçadinha, pode apertar pro nozinho fechar. Vocês vão precisar fazer mais 2 pecinhas iguais a essa, tá? Na verdade, não precisa ser exatamente igual. É só ir seguindo mais ou menos essa lógica. A gente faz algumas correntes e alguns pontos baixos, mais corrente, mais ponto baixo, mais corrente, mais ponto baixo. Não precisa ficar exatamente igual. Se vocês ficarem na dúvida, pode fazer mais 2 ou mais 3, seguindo o vídeo, né? Não tem problema se elas ficarem igual, porque não vai dar muita diferença no trabalho. As minhas eu fiz mais aleatoriamente, mas mais ou menos todas desse tamanho aqui. Eu fiz 3 no total. Além disso, vocês também vão precisar fazer 3 palitinhos como esse meu aqui, tá? No meu palitinho, eu comecei fazendo 6 pontos baixos aqui em cima no anel mágico e depois eu fui fazendo carreiras retas. Eu fiz 3 palitos. Um palito foi 6 pontos baixos até eu ter um total de 17 carreiras. No segundo, eu também comecei com 6 pontos baixos e fiz um total de 13 carreiras. E no terceiro, que é esse daqui é o de 13 carreiras, e depois eu fiz mais um com 10 carreiras no total, tá? Todos a gente inicia com 6 pontos baixos no anel mágico e depois a gente vai seguindo só carreiras retas até ter o número total de carreira. Eu vou deixar certinho na tela a receita deles pra vocês, tá? De todos os tamanhos. Então, foi um com 17 carreiras, um com 13 carreiras e o outro com 10 carreiras. Quando chegar no fim, é só cortar o fio, não precisa pôr enchimento nem nada aqui dentro. Se quiser fazer mais, também pode, tá? Podem fazer, sei lá, 4, se vocês quiserem, 5, podem fazer quantos vocês quiserem. Eu fiz 3. E depois, a gente também vai precisar fazer essas pecinhas aqui, né? É como se fosse uma cumbuquinha, ó. Eu fiz 5 pecinhas. Todas eu comecei com 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira eu fiz 6 aumentos. E depois eu fui seguindo carreiras retas. Em uma delas eu fiz com 7 carreiras no total.
2 eu fiz com 6 carreiras de altura no total e 2 eu fiz com 5 carreiras de altura no total. Eu fiz um total de 5 dessas cumbuquinhas aqui. Eu também vou deixar na tela a receita dessas partes aqui pra vocês. E depois que a gente tiver tudo pronto, né? No meu, o total foi 3 desse palitinho, 3 desse daqui, que parece uns raminhos, assim, né? De folha. E 5 dessa daqui, que é uma cumbuquinha, tá bom? Depois que tiver com tudo pronto, a gente vai começar a fazer a costura. Eu já deixei o meu um pouquinho adiantado aqui, ó. Já prendi mais ou menos algumas partes. Outra coisa que eu não falei é que quando vocês fizerem essa pecinha aqui, né, que parece uma cumbuquinha, vocês podem deixar o fio do anel mágico aqui pro lado de fora do trabalho, porque a gente vai usar essa pontinha pra fazer a costura. A pontinha aqui de cima eu só escondi passando por alguns fiozinhos. E pra fazer a costura, eu vou passar aqui na pontinha a minha agulha de tapeçaria. E eu vou jogar lá pra dentro, ó. Então, eu vou posicionar aqui mais ou menos no lugar que eu quero. E coloco aqui, ó, no espacinho de ponta e jogo aqui pra trás. Tá? Já tem um monte de fio aqui atrás porque eu já passei os outros, né? É só isso, tá? Ó, eu coloquei mais ou menos assim. Esse é o maior de todos e esses dois aqui são os menores. E esses dois aqui são os médios. Então, esse tem 7 carreiras. Esses dois aqui tem 5 carreiras e esses dois aqui do meio tem 6 carreiras. Não precisam colocar na mesma disposição que eu coloquei, tá, gente? Vocês podem colocar aí do jeito que vocês acham que vai ficar melhor. Só coloquem juntinhos, né? Sempre juntinhos. Por exemplo, esse grupinho juntinho e esse outro grupinho juntinho. Porque é mais ou menos assim que funcionam os corais. Depois, eu vou passar a agulha de tapeçaria nessa outra parte aqui. E eu vou colocar esse aqui atrás, ó, junto com esses daqui que já estão, tá? Com esse grupinho. Do mesmo jeito que a gente fez com aquele, só que esse, como a gente tem um espacinho maior aberto aqui embaixo, a gente vai passar mais vezes o fio, tá? Então, eu vou pôr aqui do ladinho, entro no espacinho de ponto, puxo o meu fio, e aqui por trás eu vou voltar pro outro lado, ó. Então, eu vou dar um espacinho. Vou entrar aqui e laçar outro pontinho, outra correntinha do ponto. Jogo lá pra baixo de novo. Não precisa fazer muitas vezes, tá? Uma ou duas vezes já é suficiente, porque não tem enchimento nem nada, nem é pesado, então ele já vai parar em pezinho igual tá o meu aqui. E aqui já estão as duas, ó, que eu também já joguei aqui, já deixei passada aqui. Então, eu vou passar a agulha de tapeçaria nessa parte, que é a última que falta pra eu prender. E vou colocar bem aqui. Nesse caso, eu vou passar nos dois fios, tá? Porque tem o fio de início e tem o fio que a gente finalizou. Então, eu vou passar nas duas pontinhas e vou jogar as duas lá pra dentro. Então, vai ficar mais ou menos assim. Dê uma olhada, vê se ficou do jeito que vocês querem, né? Se ficou bonitinho, bem distribuído. Ó, eu acho que eu vou até fazer mais uma dessa pra colocar aqui, só pra encher um pouquinho mais esse lado aqui. Eu vou fazer a minha e já volto pra mostrar pra vocês. Fiz mais um desse daqui e já coloquei, tá? Já passei aqui na base. Então, no total, foram 4 desse negocinho aqui. Não sei como é que chama esse negócio, esse coralzinho aqui, tá bom? Vocês vejam aí no de vocês se vocês querem fazer mais ou não. É só pra ficar mais cheinho mesmo, pra ficar mais bonitinho. E aí, aqui atrás, ó, com esse montão de fio que foi ficando aqui, eu vou só ir dando alguns nozinhos, tá? Só tomem cuidado na hora de fazer esses nós pra não ficar feio. Aqui, pra não ficar muito feio, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou dar 2 nozinhos. Pega sempre 2 pontinhas, não tem problema se pegar a pontinha de um junto com a pontinha do outro, só tentem pegar as pontinhas que estão mais pertinhas uma da outra. No terceiro nó, eu aperto bastante. E aí, pra eu não cortar e ficar parecendo aqui arrebitada essa ponta, eu vou passar a agulha de tapeçaria novamente. E esconder aqui, ó, passando por alguns pontinhos, tá? Por 2 ou 3 pontinhos aqui embaixo. E aí, eu vou cortar bem rente.
Esconder essa parte aqui, essa pontinha, é só pra não ficar um acabamento muito feio aqui embaixo. Vocês podem, se vocês preferirem, já cortar direto, mas aí vai ficar aquelas pontinhas do fio que eu acho que não fica muito bonito. Ou outra opção, pra quem quiser, tiver animado aí, é fazer outra vez essa parte vermelha aqui, só a parte dos pontos baixos. Essa que a gente fez aqui, só até a parte do ponto baixo e depois costurar ela aqui, fechando, ó, e tampando pra fazer um acabamento aqui embaixo, tá? Que daí eu acho que é a melhor opção, principalmente se você for fazer amigurumi pra vender, porque daí o acabamento aqui vai ficar bem bonitinho. Então, vocês repitam aquela primeira parte do vídeo que a gente faz aqui em vermelho, todas as carreiras de pontos baixos, que são as carreiras de aumento, e depois costura aqui, ó, aqui atrás, usando o próprio fio vermelho. Eu vou fazer todos os arremates desse jeito aqui. Então, eu vou dar 3 nozinhos e vou esconder por alguns pontinhos e cortar o excesso do fio. Eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. E olha como ficou lindo o nosso coral de amigurumi. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse coral fica muito lindinho, a composição dele com os peixinhos também fica muito legal, vale muito a pena fazer. Como eu já falei lá no começo do vídeo, vocês podem fazer um coral maior ou até fazer outros corais menorzinhos, né? Vários pequenininhos, assim, que também vai ficar muito legal. Se você tiver alguma sugestão de algum outro vídeo pra eu fazer aqui no canal, deixa pra mim aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!